Saneamento básico, saúde e segurança são temas de congresso de consórcios públicos. Esse congresso, inclusive, começa amanhã, não é, Liz? Isso mesmo. E aqui no estúdio do Bom Dia nós vamos saber os detalhes desse encontro com um dos organizadores do evento, o Ronald Damasceno, que já está aqui no nosso estúdio, que ele é secretário-geral da Federação Maranhense de Consórcios Intermunicipais. Bom dia, tudo bem, Ronald? Ronald, a primeira pergunta, a gente quer saber como facilitar esse processo de parceria entre os municípios do estado para algumas áreas daqui do Maranhão, como saúde e saneamento básico. Quais os principais desafios? Bom dia, é um prazer estar aqui na TV Difusora. É importante dizer que falar de consórcio público, na verdade, é falar de propor políticas de Estado, né? E aí nós estamos numa discussão muito interessante, provocando os municípios para apresentar o seu contexto propositivo para um diálogo realmente com o Estado. Nós estamos nesse congresso, é a terceira edição do congresso no Maranhão, né? E nós estamos trazendo para a pauta políticas que vão realmente trabalhar esse contexto com o governo do Estado. Não dá mais para a gente ter aqui no Maranhão a política de saneamento tratada apenas como política de governo, né? Ela tem que ser realmente focada nesse direcionamento de uma política de Estado, assim como também a questão da saúde, assim como a questão da segurança pública e tantas outras. Mas nós, esse ano, estamos focando nessas políticas. Ô, Ronald, agora para conseguir alcançar esse objetivo, nada melhor do que trabalhar em conjunto, né? Mas ainda há uma dificuldade, inclusive do ponto de vista cultural, digamos assim, ou a gente tem observado isso nos últimos anos, das pessoas trabalharem de forma associada, né? Ou pensar, juntos somos mais do que se estivermos separados. O Maranhão tem rompido isso? Hoje nós vivemos uma realidade diferente dessa? Ainda não. Eu posso dizer que ainda não conseguimos romper, mas estamos num processo, né? E é importante dizer que falar de consórcio público é falar também de municipalismo, só que de municipalismo dentro de um contexto territorial. E isso é interessante porque isso fortalece os municípios. Nos últimos anos, os municípios maranhenses têm conseguido sair de um contexto individualista e entrar num contexto mais de discussão territorial, coletiva, né? E isso identifica. Por exemplo, falar do município de Viana é falar de um município da região da Baixada. Agora, quando a gente fala da Baixada Maranhense, nós estamos falando de uma identidade, de um território. Isso nos fortalece porque a gente começa a discutir políticas estruturantes como o saneamento dentro de um contexto territorial. Por quê? Porque o saneamento não é uma política necessariamente municipal. Ela é uma política que ela compreende toda uma gama de território e que, portanto, precisa ser tratada nesse contexto. Ronald, em relação à lei do saneamento básico, que já completou 10 anos, já entrou em vigor há 10 anos, como é que está a situação aqui no nosso estado? Existe algum município que já cumpre aí totalmente essa lei ou não? Olha, cumprir totalmente essa lei ainda não, né? Mas eu diria que o Maranhão está buscando o seu caminho, né? E quando diz buscar o caminho, é que nós queremos que o Maranhão realmente discuta ela realmente como política de Estado. O Estado do Maranhão ainda trabalha a questão do saneamento olhando apenas para a CAEMA. E como é que ficam os 80 municípios maranhenses que não têm relação com a CAEMA e que são SAAIs, são sistemas autônomos de saneamento? Como é que ficam os outros municípios que ainda não têm nem sequer SAAI, estão lá se definindo ainda? Então nós temos hoje uma gama de aproximadamente quase 120 municípios maranhenses que ainda não têm essa política sendo tratada, né? Então, o que nós estamos querendo nesse congresso, né, é chamar as autoridades, sejam elas os entes, sejam elas federal, estadual e municipais, para um debate que a gente possa enxergar o Maranhão, a política de saneamento para o Maranhão. E não dá mais para a gente ficar em políticas de governo. Eu já vi aqui, inclusive, que o presidente da CAEMA é um dos convidados aqui desse evento, que terá participação ainda de deputados federais, estaduais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa programação e também sobre alguns dos convidados que estarão presentes nesse evento. Olha, nós iremos abrir amanhã o evento com a presença do representante do Conselho Deliberativo do Governo da Bahia, na questão de consórcios públicos, que trabalha com a questão de consórcios públicos, que é o Dr. Tiago Xavier. A Bahia hoje é o estado, não só do Nordeste, mas do Brasil, que melhor tem trabalhado essa questão do municipalismo de território, a questão dos consórcios, né? A Bahia, para você ter uma ideia, ela fechou 2016 com investimentos na área de consórcio em aproximadamente 200 milhões de reais e conseguiu ser o único estado nordestino que enfrentou o processo da estiagem de forma articulada e territorial entre os municípios.
Então isso é um ganho, isso é uma demonstração que os municípios juntos podem dar respostas construtivas. Nós, no segundo dia, nós vamos ter a discussão estritamente sobre a questão do saneamento e a questão do resíduo sólido. Nós vamos discutir os planos, vamos discutir a questão da gestão e vamos discutir regulação. Então, para isso, nós estamos trazendo as melhores autoridades a nível de Brasil e também estamos trazendo as referências que nós temos aqui no Maranhão, como a própria CAEMA, para um debate salutar, republicano e que interessa a todos nós, porque nós não podemos ficar aqui num contexto apenas crítico em relação àquilo que o Estado tem que fazer. Nós temos que nos colocar na posição de colaborar para que o Maranhão entre nesse seleto grupo dos estados e municípios que precisam ter o saneamento como política de Estado. E no último dia, nós vamos ter duas matérias importantes que também estamos focando, que é a matéria da saúde e a matéria da segurança. Na questão da saúde, nós estamos querendo discutir a política regional, mas não dá para discutir ela como um todo, porque ela é muito complexa. Então a gente está focando numa proposta que os consórcios do Maranhão têm, que é a proposta do tratamento fora do domicílio, de forma consorciada. É um gargalo, né? Assim como também a gente quer discutir a questão da segurança pública, que não dá mais para ter só uma esperança da polícia militar do Estado. É preciso que os municípios também entrem numa posição mais propositiva. Obrigada, Ronald, e boa sorte no Congresso. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez.